Hoje é domingo, 3 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo a este momento do nosso devocional Caminhando e Prosperando com Jesus. Hoje nós temos um dia diferente. Não teremos o nosso encontro ao vivo, como acontece durante a semana, mas eu quero que você receba este domingo com carinho, porque nem todo encontro com Deus diante de outras pessoas. Há encontros que acontecem no silêncio da casa, no canto simples onde você se senta para ler, na pausa tranquila da manhã, naquele instante em que ninguém está vendo, mas Deus está presente, perto, atento e cheio de amor. Então, antes de começar, respire com calma. Não venha para este devocional como quem precisa cumprir uma obrigação. Venha como quem está sendo acolhido. Venha como quem pode descansar por alguns minutos na presença do Pai. Venha com o coração como ele está, sem precisar fingir força, sem precisar organizar tudo antes de se aproximar, porque Deus não espera que você chegue pronto, Ele apenas deseja que você chegue com verdade. O tema desta semana é o que Deus está organizando dentro de nós. E hoje nós vamos começar por um lugar muito delicado, muito profundo e ao mesmo tempo essencial, o coração. Antes que muitas coisas apareçam na nossa vida, elas já começaram a se mover dentro de nós. Antes de uma palavra sair da boca, algo já foi sentido. Antes de uma decisão ser tomada, alguma intenção já foi formada. Antes de um caminho se abrir ou se fechar diante dos nossos olhos, alguma coisa já estava sendo cultivada em silêncio no nosso interior. Por isso, a primeira palavra de hoje está em Provérbios 4:23, na tradução NVI, e diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A segunda palavra está em Jeremias 17:9 e diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A terceira palavra está em Salmo 51:10 e diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E o texto de apoio em Provérbios está em Provérbios 16:2, que diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O princípio do dia hoje é cuidar do que está dentro antes de tentar ajustar o que está fora. Esse princípio parece simples, mas ele toca uma das áreas mais profundas da nossa caminhada com Deus, porque muitas vezes nós tentamos começar a mudança pelo lado de fora. Queremos resolver logo uma situação, encontrar uma resposta, ajustar um relacionamento, mudar uma rotina, controlar uma preocupação, acelerar um processo, organizar tudo que está ao nosso redor para ver se, de alguma forma, o coração finalmente encontra descanso. Só que Deus, com muita paciência, vai nos ensinando que nem tudo começa fora, muita coisa começa dentro. Existe uma fonte silenciosa dentro de nós. E dessa fonte nascem pensamentos, palavras, escolhas, reações, medos, desejos, interpretações e caminhos. Quando essa fonte está em paz, a vida começa a ser conduzida com mais clareza. Mas quando ela está ferida, cansada, confusa ou sobrecarregada, até as decisões mais simples podem carregar um peso que não conseguimos explicar. Por isso, a palavra não diz apenas para guardar os bens, os planos, a imagem, a reputação, a casa ou aquilo que os outros veem. Ela diz: guarde o seu coração. Porque o coração é o lugar onde a vida se inclina antes de caminhar. E talvez neste domingo, Deus não queira apenas falar com você sobre o que precisa ser resolvido por fora. Talvez Ele queira tocar com amor o lugar onde tudo isso tem sido sentido por dentro. Às vezes, pensamos que o problema é apenas o que aconteceu. Mas Deus nos mostra que existe algo mais profundo, o que aquilo despertou em nós. Não é somente a situação que nos feriu, mas a maneira como aquela dor começou a interpretar outras coisas. Não é apenas uma decisão difícil, mas o lugar interior de onde estamos tentando decidir. Não é só uma palavra que escapou da boca, mas o sentimento que já estava guardado antes dela ser dita. E aqui a palavra de Jeremias nos chama para uma humildade necessária. O coração pode nos enganar. Essa verdade não vem para nos condenar, ela vem para nos acordar com cuidado, porque nem tudo o que sentimos revela a verdade inteira, nem toda sensação forte é a direção de Deus, nem toda certeza interior nasce da sabedoria. Às vezes o que parece discernimento é apenas uma ferida tentando se proteger. O que parece prudência pode ser medo, o que parece urgência pode ser ansiedade, o que parece justiça pode estar misturado com orgulho, cansaço ou necessidade de defesa. Há momentos em que o coração fala alto, mas ainda não fala limpo.
Ele mistura lembranças antigas com situações atuais, mistura dores não tratadas com decisões novas, mistura medo com intuição, mistura cansaço com convicção. E quando isso acontece, precisamos parar, respirar e colocar tudo diante de Deus. Porque somente a presença dele consegue separar o que é direção do que é reação, o que é sabedoria do que é defesa, o que é fé do que é inquietação. Por isso, hoje não é um dia para acusar o coração. Hoje é um dia para apresentá-lo a Deus. Davi entendeu essa profundidade quando orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa oração é tão bonita porque não tenta esconder nada. Davi não chega diante de Deus fingindo que está tudo bem. Ele não pede apenas que Deus confirme seus desejos, nem que abençoe tudo o que ele sente. Ele pede algo mais profundo, mais verdadeiro, mais transformador. Ele pede um coração puro. É como se dissesse: Senhor, antes de mudar o que está ao meu redor, toca o que está dentro de mim. Antes de me entregar novas respostas, renova a minha fonte. Antes de eu seguir para o próximo passo, coloca estabilidade no meu espírito, para que eu não caminhe guiado pela dor, pela pressa, pelo medo ou pela confusão. E talvez essa também precise ser a nossa oração hoje. Porque uma pessoa pode mudar de ambiente, de rotina, de cidade, de trabalho e até de relacionamentos. Mas se o interior continuar desorganizado, ela levará a mesma confusão para os novos lugares. Pode começar de novo por fora e continuar repetindo os mesmos pesos por dentro, porque a fonte ainda não foi cuidada. Deus não quer apenas abrir caminhos diante de nós. Ele quer formar em nós um coração capaz de caminhar por esses caminhos sem se perder. E isso também é prosperidade. Prosperidade não é apenas ter mais coisas. Prosperidade também é viver melhor por dentro. É ter paz para decidir. É ter sabedoria para esperar. É não permitir que a ansiedade sente no lugar da fé. É não ser governado por reações feridas. É não deixar que a mágoa escreva o futuro. É ter um interior tratado o suficiente para reconhecer o que vem de Deus e o que nasce apenas do medo. Provérbios 16:2 nos lembra que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Essa palavra nos chama para um lugar de reverência, porque aos nossos próprios olhos, quase sempre encontramos uma explicação para aquilo que sentimos, queremos ou fazemos. Nós sabemos justificar, sabemos argumentar, sabemos construir motivos. Muitas vezes conseguimos convencer até a nós mesmos. Mas Deus vê além da explicação. Ele vê a motivação. Ele vê se uma decisão nasceu da fé ou da pressa. Ele vê se uma palavra nasceu do amor ou da vontade de ferir. Ele vê se um silêncio na sabedoria ou do orgulho. Ele vê se uma escolha nasceu da direção ou apenas do medo de esperar. Ele vê aquilo que muitas vezes nós ainda não conseguimos enxergar com clareza. E isso não precisa nos assustar. Isso pode nos curar. Porque ser visto por Deus não é ser exposto para a vergonha, é ser alcançado para a restauração. Deus não ilumina o nosso interior para nos humilhar. Ele ilumina para que a verdade encontre espaço, para que a cura comece, para que aquilo que estava escondido deixe de governar em silêncio. Neste domingo, o convite não é para você resolver tudo. O convite é para permitir que Deus ilumine o que está dentro. Pode ser que exista alguma preocupação que, aos poucos, se tornou hábito. Uma mágoa que você começou a chamar de proteção, uma insegurança que se disfarçou de prudência, uma pressa que parece vontade de vencer, mas no fundo talvez carregue medo de ficar para trás. Pode ser também que exista um cansaço antigo, uma tristeza não falada, uma sensação de estar sempre precisando provar alguma coisa, mesmo quando Deus está apenas pedindo descanso, entrega e confiança. Então, com calma, sem se condenar, coloque o coração diante do Pai e pergunte: o que eu tenho guardado dentro de mim que já não deveria governar a minha vida? Que sentimentos têm influenciado as minhas decisões sem que eu perceba? Que pensamentos eu venho alimentando como se fossem verdade, mas talvez precisem ser tratados pela palavra? Em que lugar o meu coração precisa ser purificado, curado e estabilizado por Deus? Não responda com pressa. Deixe essas perguntas descerem com mansidão. Porque quando Deus organiza o coração, a vida começa a mudar de uma forma mais profunda. Não é apenas uma mudança de comportamento, é uma mudança de fonte. E quando a fonte é tratada, aquilo que nasce dela também começa a carregar mais paz, mais sabedoria, mais verdade e mais direção. Hoje é um dia para guardar o coração, não como quem se fecha para a vida, nem como quem constrói muralhas por medo de sofrer.
Guardar o coração é aprender com Deus a cuidar do que entra, do que permanece e do que começa a conduzir a nossa alma por dentro. É escolher não alimentar a amargura. É perceber quando a comparação está roubando a gratidão. É reconhecer quando o medo está tentando decidir no lugar da fé. É pedir a Deus um coração limpo, não perfeito. Um coração ensinável, sensível, disposto a ser cuidado. Talvez uma das maiores marcas de maturidade espiritual seja esta. Não viver apenas pedindo que Deus mude as circunstâncias, mas permitir que Ele transforme também o lugar de onde nós enxergamos essas circunstâncias. Porque quando o coração muda, a maneira de ver muda. Quando a maneira de ver muda, as escolhas começam a mudar. E quando as escolhas mudam, a vida vai se alinhando, não pela força do desespero, mas pela direção amorosa de Deus. Agora eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste domingo nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, sincero e necessitado da Tua presença. Não queremos apenas cumprir uma leitura, nem passar rapidamente por mais uma palavra. Queremos estar diante de Ti com verdade, sem máscaras, sem pressa, sem tentar esconder aquilo que o Senhor já vê com amor. A Ti, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos o nosso coração. Entregamos aquilo que está claro e também aquilo que ainda não conseguimos compreender. Entregamos o que já sabemos nomear e também o que se move dentro de nós em silêncio, causando peso, inquietação ou confusão. Em Ti, meu Deus, encontramos luz para enxergar o que estava escondido. Em Ti, Pai amado, encontramos cuidado para tratar o que está ferido. Diante de Ti colocamos as nossas intenções, as nossas emoções, as nossas reações e todos os caminhos que muitas vezes tentamos seguir apenas com a nossa própria força. Cria em nós um coração puro. Renova dentro de nós um espírito estável. Toca, Senhor, os lugares onde a ansiedade tem falado alto. Acalma os pensamentos que tentam controlar tudo antes mesmo do tempo certo. Cura as áreas onde a dor começou a dirigir atitudes, palavras, escolhas e silêncios. Ensina-nos a guardar o coração com sabedoria, sem dureza, sem medo, sem fechar a alma para a vida, mas também sem permitir que qualquer coisa governe o nosso interior. Que neste dia nós possamos olhar para dentro, sem culpa e sem fuga. Que possamos reconhecer com humildade o que precisa ser entregue. Que a Tua palavra entre onde havia confusão. Que a Tua presença